Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então hoje vamos continuar a parte de segurança com JES. Vamos criar um controlador do JSF para efetuar o login, né, e guardar o usuário que está autenticado no sistema. Bem, na aula anterior a gente criou então todos os arquivos de configuração necessários, né, ajustes nos arquivos. E hoje vamos criar então um controlador, tá, que eu vou chamar de eh, controle login. E esse controle login, uh, ele vai então implementar a interface serializable, tá? E daí nós vamos ter que ter esse cara aqui vai ser então um controlador JSF, vamos inicializar com o Named, tá? Controle login. E ele terá que ter escopo de sessão, né? Não tem como a gente fugir disso, tá? Porque a gente precisa armazenar o cara que está autenticado. E é necessário que a gente faça tudo isso aí. Guarde, né? Deixe no escopo de sessão. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai guardar aqui, eu vou ter um atributo usuário, tá? Que eu vou chamar de usuário autenticado, tá? E também teremos, obviamente, né, um DAO de usuário, né? Um usuário DAO do tipo usuário que eu chamarei de DAO, tá? E também eu tenho que ter, né, lá na tela do JSF alguns atributos que eu vou relacionar com a tela, né, para guardar o nome do usuário e senha que o cara está utilizando. Tá? Antes de mais nada, eu vou colocar aqui @ijb, né, para que esse usuário DAO seja instanciado pelo servidor. E vamos implementar, né, encapsular todos os elementos. Tá? E ter um construtor sem argumentos também é interessante. Bueno, além disso, de agora nós vamos ter, né, aqui, eu vou criar aqui um método público que retorna uma string que eu vou chamar de ir página login, tá? Então esse cara aqui só vai retornar para o diretório /login, aliás, para o arquivo login e faces-redirect igual a true. Tá? Feito isso, eu vou ter que criar um método, tá, para efetuar login, tá? Então, aqui eu vou até vou parar meu servidor, senão cada vez que eu salvo ele vai estar mandando coisa para o servidor. E daí eu vou ter um método público que retorna uma string, tá? Que é o método efetuar login. Tá? Agora, dentro de um controle de sessões, tá? Primeiro eu vou pegar então um HTTP servlet request, tá? Então eu vou pegar aqui o request que vai vir lá eu vou fazer um casting de HTTP servlet request, porque eu vou precisar de algumas coisas da requisição. Tá? E eu vou pegar esse cara aqui do faces context, né, get current instance, e daí get external context, e daí o get request. Nossa, tudo isso aqui para pegar a requisição. Vamos quebrar mais linhas para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então, peguei aqui, extraí requisição, né, para um HTTP Servlet Request. Tá? E daí, olha só, vocês viram que eu no meu DAO de usuário aqui, olha só, não tem nenhum método para fazer login, tá? Eu só tenho um método aqui para recuperar o objeto pelo ID, tá? E inicializar as permissões, tá? É um método para verificar a unicidade do usuário, que daí quando eu vou cadastrar ele, eu verifico antes de salvar, lá quando eu saio do campo, eu posso verificar se aquele nome do usuário já existe no banco e já retornar alguma mensagem para o usuário. Tá? Então não tem métodos para fazer autenticação quando eu passo usuário e senha, tá? Para fazer uma consulta. Por quê? Porque eu posso aqui ó, nesse próprio request, tá? Que é a requisição que faz parte do Java EE, e ele já tem o método login, tá? Que eu vou passar então dis.usuário e dis.senha.
que daí quando eu executar isso aqui, ele vai buscar lá naquelas tabelas que eu configurei lá nas questões no JWC Helm lá de segurança, onde eu digo qual que é as tabelas que tem o nome do usuário e senha, ele vai buscar naquilo lá de forma segura para mim essa. Então, por mais que eu receba aqui caracteres de injeção de SQL, nesse login ele vai estar protegido, tá? Então daí ele vai pegar aqui, vai tentar fazer esse login, tá? Se ele tiver, ele vai armazenar numa variável dentro da requisição, né? Isso aí tudo feito pelo Java EE, e ele vai armazenar dentro de uma variável user principal. Então eu vou verificar que se ele conseguir autenticar. Então, se o meu request.getUserPrincipal, tá? GetUserPrincipal, que seria o cara que está autenticado, não for nulo, tá? Então, se ele não for nulo, quer dizer que eu consegui autenticar esse usuário e senha, tá? Eu vou dizer que meu usuário é autenticado, e ele vai receber então meu DAO.getObjectById passando o request.getUserPrincipal.getName, tá? Vai buscar então o nome do usuário que está autenticado. E daí, como a classe usuário ali, né, o ID dele é o próprio nome do usuário, né, ele vai fazer essa busca ali, tá? E daí eu só vou dizer que meu útil, tá? Ponto mensagem informação, tá? Login realizado com sucesso, tá? E caso contrário, daí eu posso também limpar, né? Digamos, se eu informei lá, vou dizer que o usuário vai receber uma string vazia, tá? E a senha também vai receber uma string vazia. Isso aí é só os controles ali do meu próprio formulário. E daí eu vou fazer um return, tá? Para o autentico e retorna para o index, tá? E daí se eu cair aqui ó, no cat, tá? Então o que pode ter ocorrido no cat? Eu só vou dizer que pode ter dado algum erro naquele usuário e senha, ou são inválidos, né? E eu vou dizer então útil.mensagem erro, tá? Usuário ou senha inválidos, tá? E daí eu vou colocar também aqui, ó, meu útil.get mensagem erro. Porque o que pode ocorrer? Também pode ocorrer que eu venha aqui, né, e digamos alguma configuração lá do lado do servidor esteja errada, tá? Daí também vai retornar aqui esse problema, tá? E daí eu retorno /login, tá? E daí o feito é login. Então essa é uma das vantagens de usar o JS, né? Ele já tem dentro da plataforma, já tem, né, os métodos para fazer login, tá? E também eu vou fazer o logout, tá? Eu vou criar um método. Até vamos copiar aqui esse método, tá? Ftor login. Tem muita coisa que é igual. Eu vou colocar ftor logout, tá? Logout. Eu tenho que recuperar, né, o request, tá? E daqui, ao invés de fazer o login, eu vou fazer um logout. Opa, troca. Logout, tá? E aqui, em vez de fazer login, tá? Eu vou fazer só um logout. Tá? Request.logout. E daí eu retorno, tá? Faço o logout e vou retornar lá para o index, né? Logout. Logout realizado com sucesso e de retorno para o index, tá? E feito isso, né? Deu só mudar aqui a mensagem de erro, né? Eu só vou colocar aqui erro, tá? E daí que também retorna para o index, em qualquer um dos casos. Então eu consigo fazer o login e logout da plataforma. Bem, na próxima aula nós vamos então criar, né, essas páginas de login e logout, tá? E efetuar o restante do código, tá? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.